Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar início aqui, né, a um período bem interessante da história do Brasil, que é o período agora, né, voltado a depois da renúncia do Jânio Quadros, né? Então, o Jânio Quadros, quando ele renuncia, ele tinha uma pretensão, né, de voltar ao poder. Qual o maior problema disso, né? Que as coisas não aconteceram como ele estava esperando. Né? Então, o Jânio Quadros ele vai dar literalmente com os burros na água. Só que qual é o maior problema disso tudo? É que ele também vai empurrar o Brasil para um período, né, que vai levar ao golpe de 1964, que é o seguinte, né, então os militares que já não estavam contentes com as políticas, né, criadas durante o último mandato do Getúlio Vargas, né, eles vão se opor à posse do João Goulart. Então nós vamos dar início aqui a história desse político tão emblemático, né, do século XX, que é chamado, né, o João Goulart, né, que ele foi o presidente, né, que assumiu o poder após, né, a renúncia do Jânio Quadros. Bem, então, o João Goulart, a crise sucessória, o governo voltado às reformas e o golpe de 64. Então, nós estamos chegando aqui a, a terceira parte, né, da nossa lista aí de 3 vídeos, né? Então nós temos o primeiro vídeo é sobre o governo Dutra, que é extremamente alinhado à elite, ao desenvolvimento dos Estados Unidos. Nós vimos também o governo Getúlio Vargas. O Vargas ele vai tentar retomar aquele processo de populismo, né, direitos trabalhistas, produção da Petrobras, aquele discurso mais nacionalista. Aí nós temos como seu sucessor o Juscelino Kubitschek, que tem os planos de modernização do país do interior, né, com a construção de Brasília. Jânio Quadros ele vai com uma promessa extremamente populista, né, de combater a corrupção, né? Só que quando ele vê que está isolado politicamente, ele busca, né, uma terceira via. Essa terceira via, né, vai ser o quê? Buscar alianças tanto com os Estados Unidos, tanto com a União Soviética. Fato que os militares brasileiros não vão ver com bons olhos. E vai dar resultado o quê? A renúncia do Jânio Quadros. Então, antes de falar do período, né, do governo do João Goulart, então nós vamos falar sobre de uma forma mais geral. Então, esse período controverso de nossa história recente, né, então João Goulart havia sido ministro do Trabalho do governo Vargas, né, sendo eleito para o cargo de vice-presidente nos mandatos de Jânio Quadros, de Juscelino Kubitschek e também de Jânio Quadros, né, provando que a sua popularidade era oriunda, né, a sua imagem política, né, a sua origem política. Então, no caso, o apadrinhamento do Getúlio Vargas era fundamental para a sua imagem política. Então, sua posse ela foi conturbada devido às medidas tomadas durante o governo Vargas, né, o governo Vargas e as missões diplomáticas na China, fato que quase o impediu de assumir um cargo vago pela renúncia do Jânio Quadros. Então, a questão do que o João Goulart, né, por conta da política do aumento de 100% do salário que ele promoveu no segundo mandato do Vargas, né, além do seu envio para a China, vai fazer com que a elite brasileira quase o impeça, né, de tomar posse do cargo. Então, seu mandato tinha como premissas a reforma da estrutura nacional, mas que, devido às visões das mais diversas, né, de militares e de parte da população civil, causaram, né, a sua cassação por meio de um golpe, o golpe do dia 31 de março de 64. Bem, então a primeira coisa que nós vamos discutir aqui é a sua biografia. Então, o João Goulart, ele não era de origem pobre. O João Goulart, ele era um estancieiro, né? Então, a família Goulart, ela tem ascendência açoriana do arquipélago do Atlântico pertencente a Portugal, sendo ele filho do Vicente Goulart, estancieiro do Rio Grande do Sul, que tinha grande influência na região, que ajudou o Jango a entrar na política. Então, a família do João Goulart, ele é uma família nobre, é uma família dos uma oligarquia, né, que teve início aqui no Brasil no período da chegada da pecuária no Brasil, isso lá durante o século XVII. Né? Então, uma tentativa de povoar o sul do Rio Grande do Sul, né, no caso foi que a coroa portuguesa ela vai incentivar a migração, né, de
pessoas que viviam no arquipélago de Açores para o Brasil. Então, a história do João Goulart, da família Goulart, já vem desde a nossa colonização. Então, em seus primeiros anos de vida, recebeu o apelido de Jango, ou Janguinho, né, bastante populares no sul do Brasil. Depois de passar a sua infância e Gariçá, né, então Jango partiu para Itaqui, município vizinho, para estudar. Então, ele tem uma origem muito, né, muito voltada às oligarquias pecuaristas no Rio Grande do Sul, e isso, né, vai fazer com que ele, né, tenha uma representatividade muito grande ali na região. Bem, então, enquanto Vicente permaneceu à frente dos negócios, nos 2 anos seguintes, o filho os estudaram no Colégio das Irmãs Teresinas. Apesar de ser um colégio misto durante o dia, apenas as garotas podiam passar a noite no internato. Então, ele vai, né, estudar em um modelo, né, de educação extremamente rígida, né, voltada à questão, né, de uma escola voltada, né, à religiosidade. Então o menino tinha que dormir na casa dos amigos e dos pais. Né? Foi nessa cidade que Jango apaixonou-se pelo futebol e desenvolveu seu gosto pela natação, né, e um açude localizado no terreno do frigorífico. Então, no caso, o João Goulart, né, ele também tem uma proximidade muito grande com os esportes. Né? Então, no primeiro momento, ele não tinha como base, né, ir para a carreira política. Então, a sua educação, ela é uma educação rígida, mas também, né, com um apreço aos esportes. Então, apesar, né, após o retorno para São Borja, com o fim da sociedade no frigorífico, Vicente decidiu matricular o pequeno João Goulart no ginásio, né, no ginásio Santana, escola dos irmãos maristas, em Uruguaiana. O menino cursou as 4 primeiras séries do internato, mas foi reprovado no final de 1931. Desapontado pelo desempenho satisfatório do seu filho naquela época, Vicente enviou para estudar no Colégio Anchieta, em Porto Alegre. Então ele vai ter essa questão aí de fracassos escolares. Então, embora esta fosse sua primeira vez na capital do Rio Grande do Sul, Jango não passou por problemas de adaptação. Ele foi morar numa pensão na companhia de amigo Almir Palmiro, né, e Abade dos Santos Ayabe, né, que também era de São Borja. Então ele vai, né, consolidar a sua vida ali em Porto Alegre, né, junto com seus amigos no primeiro momento. Então, conhecido das habilidades excepcionais de Jango em partidas de futebol da escola, em que atuava na posição de lateral direito, Almi Abdá, né, e Abda, né, os convenceram a fazer um teste no time infanto-juvenil do Internacional. Então, Jango foi selecionado e passou a conciliar o período de aula do Colégio Anchieta com os treinos, né, nos jogos do time. Em 1931, foi campeão estadual das categorias infanto-juvenil. O centroavante da equipe juvenil Salvador Arísio, né, relatou que João Goulart era um guri excepcional, meio fechado e muito bom. Né? Então, apesar de ser de origem de uma família rica, ele nunca usou a influência do pai para conseguir qualquer coisa dentro do clube, segundo Arísio. Né? Então, aqui nós temos a foto, né, do time campeão daquele período. Né? Então, essa figura que está aqui, né, destacada aqui, é o João Goulart. Essa foto eu tirei do arquivo do jornal Lance. Né? Então, no caso, isso mostra, né, a origem do João Goulart como uma origem de qualquer, né, pessoa comum. Né? Depois ele vai partir para a política. Bem, então, ainda em 32, o menino completou a terceira série no Colégio Anchieta com desempenho satisfatório, o que se repetiu quando estudou na Faculdade de Direito. Após retornar para a Uruguaiana, concluiu o ensino médio no Ginásio Santana. Então, enviado para Porto Alegre, Jango cursou a Faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para satisfazer os desejos de seu pai, que queria vê-lo primogênito com um diploma de ensino superior. Então, recebeu contato, né, com seu amigo de infância, Ayabe e Arísio, né, e consolidou novas amizades por meio da incursão na vida noturna na capital. Então, foi durante o período das intensas boemias que contraiu uma doença venérea, né, que paralisou seu joelho esquerdo, quase completamente. Então, mesmo após os tratamentos médicos, incluindo, né, viagem para São Paulo, ele perdeu as esperanças de andar novamente,
né, de uma forma como era antes. Então, por causa dessa paralisia, Jango formou-se separadamente dos restos da sua turma em 1939. Ele nunca atuou no ramo do direito. Né? Então, a vida política de João Goulart. Então, o primeiro convite que ele recebeu, né, para filiar-se ao partido político foi, né, de Protásio Vargas, responsável pela organização do Partido Social Democrata, o PSD, né, em São Borja. Então, Protásio percebeu que Goulart poderia ter sucesso na carreira política, mas o jovem recusou o convite, né, por intervenção de Getúlio. Né? Então, no primeiro momento, ele vai recusar essa proposta, né, de fazer parte da política. Então, alguns meses depois, entretanto, Jango aceitou o convite de Getúlio para entrar no Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Ele foi o primeiro presidente do partido, né, na região, mais tarde tornando-se presidente estadual e nacional do partido. Então, em 1947, Getúlio convenceu, né, a concorrer ao assento, né, na Assembleia Legislativa. Ele foi eleito com 4.150 votos, tornando-se o quinto candidato mais votado, à frente de seu cunhado Leonel Brizola, outra estrela em ascensão do PTB. Né? Então, ele vai iniciar a carreira política, né, nesse período aí. Então, Jango era um membro ativo das instituições, mas lutou em defesa, né, dos subsídios para dar a que comer aos pobres. Ele virou confidente e protegido de Vargas, insistindo para que este concorresse à eleição a presidente de 1950. Então, no caso, né, o João Goulart ele vai ter, né, ele vai ter uma proximidade muito grande, né, com o Getúlio Vargas. E ele, né, vai ser incentivado por Vargas para partir para a política. Bem, então, em 19... desculpa. No caso aqui, né, então, essa foto, né, uma foto que eu escolhi, que é uma foto que mostra a amizade muito próxima entre o João Goulart e o Leonel Brizola. Bem, então, em 1919, ou melhor, em 19 de abril de 1949, João Goulart anunciou a candidatura do amigo e, em comemoração ao aniversário de Vargas, na Granja de São Vicente. Um ano depois, Jango foi eleito para a Câmara dos Deputados, com 39.832 votos, tornando-se o segundo candidato mais votado do PTB no Rio Grande do Sul. Ele assumiu o cargo de deputado federal, né, em fevereiro de 1951, mas licenciou-se do mandato para exercer o cargo de secretário do Estado do Interior e Justiça, na gestão de Ernesto, né, Dornelles, primo de Getúlio. Então, durante o período que foi secretário, até 24 de março de 1952, ele se comprometeu com a reestruturação do sistema carcerário e, né, e possível melhorias nas condições de vida dos presos. Mais tarde, ele renunciou a esse cargo e pediu a pedido de Vargas, que precisava da ajuda para resolver impasses políticos no Ministério do Trabalho. Então, o ex-deputado usou sua influência no movimento sindical. Né? Então, ele vai, né, ele tem uma proximidade muito próxima das causas sociais. Né? Isso que vai dar a base, né, para vários julgamentos futuros. Bem, então, o caso dos Pinhos. Então, em 1954, foram iniciadas uma investigação para apurar o financiamento ilegal da campanha presidencial de Vargas, de 1950. Então, a acusação era de que o dinheiro vinha da Argentina. Na época, era governada pelo general Juan Domingo Perón. Né? Então, o intelector da tratativa com Perón, segundo documentos publicados nos jornais, era João Goulart, homem de confiança de Getúlio, e que concorreu e se elegeu a deputado federal pelo PTB naquele mesmo pleito. Então, tendo posteriormente sido indicado para a pasta do Ministério do Trabalho. Então, no caso, né, a oposição a Getúlio Vargas vai começar a buscar, né, uma forma de desestabilizar o governo, né? Então, nesse sentido, vai começar a ter casos de corrupção dentro da campanha eleitoral. Então, a interferência de Perón no governo brasileiro já havia sido denunciado pelo Ministério das Relações Exteriores de Vargas, o senhor João Neves Fortoura, em 1954. Denúncia que deu ensejo às crises naquele governo e que culminou no suicídio de Getúlio Vargas. Então, esse caso dos Pinhos, ele é muito importante da gente pensar que isso vai fazer com que a opinião pública se voltasse contra Getúlio. Então, isso vai fazer com que houvesse todos aqueles casos, até o caso do atentado do Carlos Lacerda, né? Então, tem toda essa pressão que vai levar à renúncia
né, o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Bem, a internalização do suposto dinheiro usado para financiar o PTBista, Vargas e Jango se deu por meio da exportação de toras de pinho, né? Perón havia criado uma série de estatais em 1947 que tinham monopólio de quase toda a atividade econômica no país. Então, uma dessas empresas, o CIFEM, o Comércio Imobiliário e Financeira, né, era responsável pelo comércio de madeira. Perón ordenou que se pagasse um preço supervalorizado dos carregamentos de pinho proveniente do Brasil e ainda autorizava o pagamento de comissão, né, de carretagem de uma empresa da qual João Goulart era sócio, o Vale do Uruguai Limitadas, com sede em São Borja. Então, nesse sentido, né, vão começar a surgir escândalos, né, que vão fazer com que a vida política de João Goulart seja questionável. Bem, então, ele como ministro do Trabalho. Então, em 1953, com o agravamento desses impasses, Vargas nomeou Jango como novo ministro do Trabalho. A gestão estava profundamente em crise, insatisfeito com baixos salários, os trabalhadores convocaram greves gerais para aquele momento. Ao lado da classe média e da União Democrática Nacional, a UDN, fazia forte oposição ao governo. Então, assim que assumiu, João Goulart teve que responder às críticas de vários jornais, incluindo do New York Times, que o acusou de manipular os movimentos sindicais aos moldes, né, peronistas. Então, como ministro do Trabalho, ele convocou o primeiro Congresso Brasileiro da Previdência Social e assinou uma série de decretos a favor da Previdência, tais como o financiamento de casas, regulação de empréstimos pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões Bancários, o IAPE, o IAPB, e o reconhecimento dos funcionários, né, dos conselhos fiscais e institutos de aposentadorias e pensões dos industriários. Então, nesse sentido aí, o João Goulart ele vai começar a se movimentar para ganhar a popularidade dentro das classes menos favorecidas do país, no caso, os proletários. Então, em janeiro de 1954, Jânio começou a estudar um aumento do salário mínimo, enfrentando dois tipos de pressões: a mobilização dos trabalhadores nas grandes cidades, a favor de um reajuste de 100%, e a rejeição dos empresários, né, deste governo, o Eurico Gaspar Dutra, que contribuiria para o empobrecimento de vários segmentos da sociedade brasileira. Então, no caso, o congelamento do salário, que foi uma medida pelo Gaspar Dutra, era visto como bons olhos pelos empresários, mas vai levar a população a um estado de miséria plena. Então, ficava aquele impasse, a que lado atender. Então, as entidades empresariais concordavam com o aumento de 42%, no mínimo, uma medida que, segundo elas, né, igualaria os custos de vida de 1951. No Dia do Trabalhador, Vargas assinou o decreto do novo salário mínimo, aumentando em 100%, como exigia as classes trabalhadoras. Então, no caso, né, o Getúlio Vargas ele precisava se alinhar com os trabalhadores. E esse aumento de 100% é uma medida bem importante nesse momento. Então, o ministro foi forçado a renunciar em 23 de fevereiro de 54, depois do suicídio de Getúlio Vargas, né, de assumir a presidência nacional do PTB. Ele foi considerado o principal nome dos trabalhistas no Brasil. Então, quando ele tem esse engajamento e ele consegue, né, realizar o aumento do salário mínimo em 100%, então ele vai ganhar a popularidade dos trabalhadores. Mas isso aqui preço. Então, no caso aqui, nós temos a assinatura, né, da lei que vai, né, levar o salário mínimo em 100%. Né? Então, o João Goulart, como um dos ministros de trabalho, um dos ministros do trabalho que mais, né, trouxe a participação dos trabalhadores dentro da pasta. Bem, então, ele como vice-presidente. Então, em 1955, ele foi eleito para vice-presidente do Brasil na chapa PTB-PSD. Na ocasião, obteve mais votos que o presidente eleito Juscelino Kubitschek. Naquela época, a votação para presidente e vice eram separadas. No ano seguinte, casou-se com a jovem Maria Tereza, né, Fontelha. Né, então, Maria Tereza Goulart, com quem teve dois filhos, o João Vicente e Denise. Então, na eleição de 1960, foi novamente eleito como vice-presidente do Brasil, concorrendo pela chapa da oposição ao candidato Jânio Quadros, né, do Partido Democrata Cristão, o PDC.
e apoiado pela Unidade, né, Democrática Nacional, UDN, e venceu o pleito. Então, mesmo ele estando do lado oposto do Jânio Quadros, no caso, que estava sendo eleito por uma base conservadora, extremamente de direita, então o João Goulart ele vai conseguir se eleger como vice-presidente. Em dezembro daquele ano, acompanhado por seus assessores, o jornalista Raul Riff visitou a Tchecoslováquia e a STB, a inteligência tcheca, manteve detalhadamente informações sobre o seu governo. Em 25 de agosto de 61, enquanto João Goulart realizava visita diplomática à República Popular da China, Jânio Quadros renunciou ao cargo de presidente e o ministro, né, dos militares Odílio Dines, né, do Exército, e Gabriel Moss, da Aeronáutica, e Silvio Reck, da Marinha, tentaram impedir a posse de Jango. E o presidente da Câmara dos Deputados, né, Ranieri Mazelli, foi empossado como presidente. Então, o João Goulart ele vai sofrer esse problema. Então, quando nós falamos em presidência de João Goulart, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração é como é que ele chegou ao poder. Então, como é que ele tomou posse. Né? Então, com a renúncia de Jânio Quadros, a situação dele estava insustentável. Né? Então, ele foi obrigado a entrar no Brasil pelo Uruguai. Porém, os militares, né, se opuseram à sua posse, pois vieram com uma ameaça ao país, né, então uma guinada para a esquerda, né, graças às mudanças propostas pelo ministro do Trabalho. Muitos acreditavam que o vice-presidente mantinha vínculo com o Partido Comunista Brasileiro e com o Partido Socialista Brasileiro. Apesar disso, não havia unanimidade nas altas esferas militares sobre seu veto, né, a ele. Bem, então, no caso, né, nesse período aí, o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Socialista Brasileiro, o PCB e o PSB, estavam na ilegalidade desde o governo, né, do Dutra. Então, isso vai fazer com que, por conta da sua viagem à China e à Tchecoslováquia, vai fazer com que os militares acreditem, né, que ele fosse, com que ele estivesse alinhado, né, com os comunistas. Então, liderada pelo Leonel Brizola, o governador do Rio Grande do Sul, na campanha da legalidade, exigia a posse de Goulart. Então, Brizola e o general Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, baseado no Rio Grande do Sul, mobilizaram o Estado em defesa dessa causa. Então, usando uma cadeia de mais de 100 emissoras de rádio e televisão, o governador gaúcho clamava por que a população saísse às ruas para defender a legalidade da campanha. Logo recebeu o apoio do governador Mouro Borges, né, de Goiás, e Ney Braga, do Paraná. Bem, então aqui, né, nós temos uma imagem que eu acho que é uma imagem que é bem controversa, mas é sempre bom a gente pensar que o Leonel Brizola, ele sempre lutou por essa questão da legalidade. Então aqui nós temos o Leonel Brizola organizando essa frente legalista, né, da legalidade, para empossar o João Goulart em 61. Bem, então, como uma resposta, o Brasil ele iniciou um processo de parlamentarismo. Então, o Congresso Nacional, né, os parlamentares também se opuseram ao impedimento da posse de Jango na sua volta à China. Então, aguardou, né, ele pousou em Montevidéu e ele entrou para o Brasil pela fronteira com o Uruguai. Então, a solução da crise política e militar foi desencadeada após a renúncia de Jânio. Então, como os militares não retrocediam, o Congresso fez uma proposta conciliatória, a adoção do parlamentarismo. Então, o presidente tomaria posse, preservando a ordem constitucional, mas parte dos seus poderes seria deslocada para o primeiro-ministro, que seria o chefe de governo. Então, no dia 2 de setembro de 1961, o sistema parlamentarista foi aprovado pelo Congresso Nacional, né, no dia 8 daquele mês, né, daquele mesmo ano. Então, isso vai fazer com que, né, o João Goulart assumisse a presidência e o Tancredo Neves fosse o primeiro-ministro, isso colocando sobre ele a questão, né, do executivo. Então, no caso, o Tancredo Neves ele seria chefe do executivo no Brasil. Bem, então, no caso aí, né, isso vai fazer com que o Tancredo Neves, né, um político mineiro, né, fosse o primeiro-ministro e conseguisse, né, organizar uma transição dentro desse processo. Então, aqui nós temos a foto, né, da posse, né, do Tancredo Neves como primeiro-ministro e do João Goulart como presidente. Bem, então, Neves demitiu-se do cargo em julho de 62
para concorrer às eleições de outubro do mesmo ano. Queria renovar o Congresso e eleger governadores. Então, Goulart, ele articulou a retomada do regime presidencialista após a saída de Tancredo. O gaúcho, né, Brochado da Rocha, né, então, tornou-se o primeiro-ministro, né, também do PSD. Ele deixou o cargo em setembro do mesmo ano, né, sendo sucedido por Hermes Lima. Bem, então, em 62, o governo, né, divulgou o plano trienal, né, elaborado pelo economista Celso Furtado para combater a inflação e promover o desenvolvimento econômico. O plano trienal falhou após enfrentar fortes oposições e o governo brasileiro viu-se obrigado a negociar com os empresários do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que o exigiam cortes significativos de investimento. Então, em agosto de 62, João Goulart sancionou a Lei 4.130, que no artigo 2º eliminou a idade mínima para aposentadoria. Até o governo do João Goulart exigia-se idade mínima de 55 anos para aposentadoria. A exigência da idade mínima só seria estabelecida novamente em 2019, com a reforma da Previdência Nacional. Então, nesse período, foi convocado um plebiscito sobre a manutenção do parlamentarismo ou retorno ao presidencialismo. Então, para janeiro de 1963. Então, os parlamentaristas, né, foram amplamente rejeitados, graças a uma forte campanha publicitária promovida pelo governo. Então, o pleito contou, né, com o eleitorado de quase 19 milhões de votantes, né, e compareceu às urnas 12.286.175 votantes, onde o presidencialismo ele teve uma vitória esmagadora, que teve 82% dos votos, que representava 9.457.448 votantes. E o parlamentarismo ficou com 17,9%, que representava 2.073.082 votos. Então, com isso, o Brasil volta a ser um país presidencialista. Né, então, aqui tem uma capa de um jornal, no caso aqui é a Última Hora, né, que mostra que o Brasil disse não ao parlamentarismo. Né, então, isso vai fazer com que os poderes do João Goulart voltassem, né, em sua plenitude. Então, João Goulart vai se tornar um presidente com todos os seus poderes que tinham sido retirados durante, né, o governo presidencialista. Então, as reformas de base propostas por João Goulart. Então, a economia continuava com taxas inflacionárias elevadas, né, com Santiago Dantas como ministro da Fazenda, Celso Furtado no planejamento, lançou-se o Plano Trienal, em programa que incluía uma série de reformas institucionais que atuavam sobre os problemas estruturais do país. Então, entre as medidas previamente vistas, então, o controle do déficit público, ao mesmo tempo, a manutenção da política desenvolvimentista, né, com a captação de recursos externos para a realização das chamadas reformas de base, medidas econômicas e sociais de caráter nacionalistas que previam uma maior intervenção do Estado na economia. Então, nessa ampla, né, denominação das reformas de base, incluíam-se as reformas bancárias, fiscal, urbana, eleitoral, agrária, educacional. Defendia-se também o direito ao voto para os analfabetos e para os militares de baixa patente. Então, além disso, eram propostas medidas de corte nacionalistas, né, então, com maior intervenção do Estado na vida econômica e maior controle dos investimentos estrangeiros no país, mediante a regulamentação das remessas de lucro para o exterior. Né, na que se refere a essas reformas, destacaram-se no governo João Goulart as seguintes medidas. Então, no caso, João Goulart, quando ele volta ao poder em 62, em 63, ele precisa criar medidas para organizar novamente a economia nacional. E essa reorganização, ela parte, né, de uma visão onde ele vai ter planos de meta para cumprir essas medidas. E, principalmente, o intuito do governo João Goulart era um governo nacionalista, e não um governo socialista, como a oposição vai começar a colocar contra ele. Bem, então, a primeira dessas medidas é a reforma agrária, que consistia em promover a democratização da terra,
né, paralelamente à promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural, estendendo ao campo os principais direitos dos trabalhadores urbanos. Então, a primeira parte que vai ganhar uma grande força na oposição é essa questão da reforma agrária. Então, democratização da terra. Então, você organizar a distribuição de terras que estavam alienadas, né? Então, dívidas, né, de terras. Então, essas terras seriam expropriadas pelo governo e seriam distribuídas para os trabalhadores que não tivessem terras. E também a extensão dos direitos trabalhistas aos trabalhadores rurais, como eram os trabalhadores urbanos. Então, nessa área, havia decreto que previa a desapropriação de áreas rurais, né, inexploradas ou exploradas contrariamente à função social de sua propriedade. Então, situadas à margem do eixo de rodovias, ferrovias federais e as terras beneficiadas ou recuperadas por investimentos da União, em obras da irrigação ou drenagens de açudes. Então, no caso, né, a expropriação de terras, né, que eram, de uma certa forma ou de outra, usada de forma inadequada pelos seus pseudos proprietários. No caso da reforma agrária, é a base disso. As terras que não eram, né, dotadas de documento, eles seriam devolvidas para o Estado, e o Estado iria destinar essas terras para os pequenos proprietários, os camponeses. Então, no entanto, a implementação da reforma agrária exigia mudanças constitucional, já que o governo pretendia que as indenizações aos proprietários fossem pagas com títulos da dívida pública, enquanto a Constituição previa a indenização paga previamente em dinheiro. Então, nesse sentido, vai começar a ter um impasse. Então, os grandes latifundiários queriam ter as suas terras pagas, só que o governo não tinha esse dinheiro. Então, qual era a proposta? O pagamento nas dívidas externas, que nós chamamos de precatório. Então, isso vai começar a desagradar parte da elite brasileira. Bem, a reforma educacional visava a valorização do magistério e do ensino público em todos os níveis, o combate do analfabetismo com a multiplicação nacional e pioneira da experiência do método Paulo Freire. Então, o governo também se propunha a realização da reforma universitária, com a abolição da catedral vitalícia. Então, no caso, a questão do governo aí era promover e incluir, né, a um plano de educação pública de qualidade para todos. E, principalmente, a reforma, né, nas universidades, abolindo a questão, né, das cadeiras, né, vitalícias. Bem, a reforma fiscal. Então, essa reforma fiscal que nós tanto discutimos hoje, ela vem desde o período, né, da década de 60 da década de 50. Então, tinha como objetivo promover a justiça fiscal e aumentar a capacidade de arrecadação do Estado. Além disso, pretendia se limitar as remessas de lucros para o exterior, sobretudo parte das empresas multinacionais, o que foi feito, né, através do decreto 53.451/64. Então, esse decreto ele vai proibir que todo o lucro das empresas multinacionais fossem enviados para o seu país matriz. Isso vai agravar ainda mais o descontentamento da elite no Brasil. E a reforma eleitoral, que consistia basicamente na extensão dos direitos do voto para analfabetos, militares de baixa patente, previamente, previa-se também a legalização do Partido Comunista Brasileiro. Então, isso também vai levar ao descontentamento da elite, a questão da possibilidade do Partido Comunista voltar à sua atuação. Então, isso vai fazer com que os militares usassem esse discurso como uma forma de provar que o João Goulart tinha princípios de tornar o Brasil um partido com um país comunista. Bem, a reforma urbana também é entendida como um conjunto de medidas do Estado visando a justa utilização do solo urbano, a ordenação e ao equipamento de aglomerações urbanas e ao fornecimento de habitações, né, dignas para todas as famílias. Então, a questão, né, de você pegar prédios que estavam abandonados e você transformá-los em propriedades, né, em moradia para aqueles que não tinham, né, moradia. Então, isso é um problema também sério dos nossos centros urbanos até os dias de hoje. Então, isso não é nenhuma novidade para ninguém. Então, isso vai fazer com que alas, né, conservadoras, né, se acendam contra o governo. A reforma bancária, com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito pelos, né, produtores. A reforma também incluía a nacionalização de vários setores industriais, como a energia elétrica, refino de petróleo,
né, químico-farmacêutico, e os congressistas não aprovaram a proposta que impediu o plano trienal de tivesse sucesso. Então, no caso, nós teríamos uma crise institucional. Então, o Congresso Nacional, que era apoiado em outras ideologias, não vão apoiar essas medidas. E isso vai aumentar a pressão, né, ao governo. Então, a crise institucional, ela começa em 63. Então, ela cresceu a politização entre setores de baixa hierarquia da Força Armada, então, sargentos, cabos, soldados, em 12 de setembro de 63, irrompeu em Brasília uma rebelião dos sargentos da Aeronáutica e da Marinha. Então, inconformados com as decisões do Supremo Tribunal Federal, baseado na Constituição vigente, e não reconhece a ilegibilidade do sargento para o legislativo. Então, o movimento foi facilmente debelado, né? foi facilmente sufocado, mas a oposição neutralidade, né, adotada por Jango diante do movimento desagradou grande parte dos oficiais militares. Então, preocupada com a quebra dos princípios de hierarquia e disciplina da Força Armada. Então, no caso, João Goulart, como ele não se colocou contra esse levante dos oficiais de baixa patente, então os altos escalões do Exército vão começar a questionar essas medidas de João Goulart. Então, intensificaram a suspeita de que tinha em preparação um golpe de Estado, de orientação esquerda, né, de esquerda. Então, apoiado pelos cabos e sargentos. Ao mesmo tempo, fortalecia-se a oposição, né, dos oficiais de generais em 61, que haviam sido contra a posse de João Goulart. Como o presidente, mesmo chamado de legalistas, estavam inquietos, ainda em setembro, o general Peri, né, Bevilacqua, né, então o comandante do Segundo Exército, que era um dos apoiadores da campanha da legalidade, divulgou a ordem do dia contra a rebelião dos sargentos, denunciando a infiltração de esquerdistas na atuação política do governo geral dos trabalhadores nos quartéis. Na sequência, o general foi exonerado do comando. Isso vai aumentar a pressão dos militares de alta patente contra, né, o governo de João Goulart, por conta dessa exoneração desse general que era contra as manifestações dos militares de baixa patente. Então, em outubro, em entrevista concedida ao governo pelo governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, ao jornal Los Angeles Times, tem forte repercussão. Na reportagem, Lacerda atacava, né, violentamente o presidente da República e criticava também os chefes militares. A situação política do país era tensa. Então, os ministros militares solicitaram ao presidente a decretação do estado de sítio, e o pedido encaminhado ao Congresso Nacional não encontra receptividade diante das maiorias dos parlamentares, sendo então retirado. Diante disso, os oficiais, até então neutros, passam a apoiar a conspiração golpista. Então, desgastado com a crise econômica, com a oposição militar, o presidente procurou fortalecimento, né, participando de manifestações e comícios que defendiam suas propostas. Então, a manifestação mais importante ocorreu no dia 13 de março de 64, em frente ao edifício central do Brasil, a sede da estatal de ferros da Central do Brasil. O comício da Central, né, como ficou conhecido, reuniu cerca de 150 mil pessoas, incluindo sindicatos, associações de servidores públicos e estudantes. O discurso pregava o fim da política conciliadora do presidente, com o apoio aos setores conservadores, que naquele momento bloqueavam as reformas do Congresso. Então, em seu discurso, João Goulart anunciou uma série de medidas que estavam no embrião das reformas de base. Defendeu a reforma da Constituição para ampliar os direitos ao voto aos analfabetos e aos militares de baixa patente. E criticou seus opositores, que, segundo ele, sob a máscara de democratas, estariam a serviço das grandes companhias internacionais e contra o povo. Jango anunciou que tinha assinado um decreto encampado às refinarias de petróleo privadas a outros, né, desapropriando terras às margens das rodovias, né, que já estava previstos no plano de metas sobre a questão da reforma agrária. Então, aqui é uma foto, né, desse comício da Central do Brasil, né, que é um comício histórico por essa questão aí, que a oposição vai ganhar mais força,
e vai conseguir o apoio, né, da classe média alta dentro do nosso território. Então, a oposição acusava o presidente de desrespeito à ordem constitucional, pois o Congresso não havia aprovado a proposta do governo de alteração da forma, né, de pagamento das indenizações aos proprietários. Então, Carlos Lacerda, então governador da Guanabara, chamou de subversivo. Né? De novo, Carlos Lacerda participando de oposição dos presidentes até então. Então, o decreto da Superintendência da Política Agrária, o SUPRA, né, assinado por comício na Central do Brasil, em 13 de março de 64, provocou forte reação do setor mais conservador e contribuiu para a derrubada do João Goulart, no decreto número 53.700, de 13 de março de 64, revogado por Ranieri, né, Mazelli, em 13 de abril de 64, né, que dizia, né, então a foto do Carlos Lacerda. Então, o que vai dizer aí essa declaração? Né? Então, declara de interesse social para fins de desapropriação das áreas rurais que ladeiam os eixos rodoviários federais e os leitos ferroviários nacionais, e as terras beneficiadas ou recuperadas do investimento exclusivos da União em obras de irrigação, drenagem e açudes, né? Então, atualmente inexploradas e exploradas contrariamente à função social da propriedade e da outras, né, proveniências. Então, esse pronunciamento vai levar ao que nós chamamos, né, das ações conservadoras, né, contra as reformas de base. Então, em 19 de março de 1964, né, então foi organizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, cujo objetivo era mobilizar a opinião pública contra o governo Jango, e a política, segundo eles, culminaria na implantação de um regime totalitarista comunista no Brasil. Então, em 20 de março de 64, o general Humberto Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército, envia uma circular reservada aos oficiais do Exército, advertindo contra os perigos do comunismo. Em 28 de março, interrompe a revolta dos marinheiros e fuzileiros navais do Rio de Janeiro. Então, Goulart recusou-se a punir a insubordinação, né, concentrados na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, o que provocou a indignação dos oficiais da Marinha. Em 30 de março de 64, João Goulart compareceu como convidado de honra a uma festa promovida pela Associação dos Sargentos Suboficiais da Polícia Militar, da sede do Automóvel Clube do Brasil. Então, nessa ocasião, né, a pronúncia do discurso em denúncia à existência de uma poderosa campanha contra o governo. Então, aqui nós temos a foto, né, dessa marcha da família e da propriedade, né, pela liberdade. Então, em 64, após a revolta dos marinheiros, que para os militares, né, vai apresentar a quebra da autonomia, então o general Olímpio Mourão Filho iniciou em 31 de março o movimento das tropas, né, foram para a direção do Rio de Janeiro. Então, esse foi o primeiro ato dos militares, culminaria no golpe de Estado contra o João Goulart no dia 31 de março de 64. Então, na madrugada do dia 1º de abril, né, de 64, João Goulart voltou para Porto Alegre e foi para a casa do comandante do terceiro estado. Escoltado pela Companhia da Guarda, renunciou-se, né, com o Brizola, um novo movimento de resistência. Mas Goulart não acatou e evitar o derramamento de sangue numa guerra civil. Então, ele voou, né, para São Borja e depois foi para o Uruguai. Aconselhado por Assis Brasil, Jango, né, traçou o caminho de fuga do Rio Grande do Sul e escreveu uma carta, né, ao governo uruguaio pedindo asilo. No dia 2 de abril, apesar de Jango ainda encontrar-se no território nacional, o Congresso declarou, né, vago a cadeira da presidência da República, entregando o cargo ao chefe da nação, novamente ao presidente, né, a Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Então, no dia 10 de abril, João Goulart teve seus direitos políticos cassados pelo ato institucional número 1. Então, aqui nós temos a foto, né, do golpe lá em Brasília, né, sobre a questão ali de que o presidente seria, né, deposto, e para evitar a guerra civil, o presidente vai, né, fugir para o Uruguai. Então, para a gente concluir aqui,
Então, João Goulart teve uma formação tradicional oligárquica gaúcha, apadrinhado por Getúlio Vargas, consegue vitórias eleitorais, mas chegou à presidência por meio da renúncia do Jânio Quadros. Porém, só assumindo o executivo em 63, devido ao plebiscito que escolheu o presidencialismo como modelo de governo. Então, chegando no poder, tem que implementar medidas para desenvolver a economia, prejudicadas pelos seus antecessores, e a reforma de base buscava diminuir a desigualdade social, porém difundida com ações socialistas, confundidas com ações socialistas. Então, dando base para o golpe militar, né, de alta patente e as oligarquias brasileiras, apoiado na mídia, né, e pela classe média, resultando o período de 64 até 85 do regime militar. Bem, então aqui nós temos a foto, né, do Castelo Branco chegando ao poder, né, naquele mesmo ano. Então, nesse sentido, o golpe de 64, né, ele entra para a história como, né, uma tentativa, né, de sufocar uma possível revolução socialista no Brasil, né, mas, como a gente viu, a intenção do João Goulart era simplesmente transformar o Brasil em um país nacionalista, né, acabando com, né, as questões, né, do poder, né, ali das grandes empresas multinacionais. Então, eu agradeço a todos, né, pela paciência. Eu sei que o vídeo ficou muito longo dessa vez. E assim, gente, agradeço a todos. Espero que tenha sido claro. Espero vocês na próxima semana, que nós vamos falar sobre a consolidação do regime militar no Brasil. Muito obrigado e até a próxima.